Olá, um bom dia, que a graça e a paz de Deus esteja com você. Eu sou a Raquel Lage e hoje vamos continuar os estudos das nossas lições. Hoje, lição de número 9, tópico de segunda-feira, que tem o título O Primeiro Passo para Receber Perdão. Durante essa semana estamos falando sobre confissão, sobre o perdão, sobre o que acontece e quando nós somos perdoados, quando nós confessamos os nossos pecados. E hoje, qual é o primeiro passo para receber o perdão? Vamos então à pergunta A. Como a obra do Espírito Santo é trazer convicção à alma? Qual deve ser a nossa primeira reação? Então, o Espírito Santo ele faz uma obra de convicção. Ele trabalha no nosso coração mostrando o certo e o errado. E a partir desse momento, quando estamos convictos do nosso erro, qual deve ser a nossa primeira reação? Então aqui o verso de Salmos diz que o Senhor é bom, está pronto a perdoar e Ele é abundante em benignidade para com todos aqueles que o invocam. Então se a gente já sabe que o Senhor está pronto a perdoar, qual deve ser a nossa primeira reação? Então quando nós entendemos que estamos no erro, sentimos que vimos esse erro, né? Sentimos essa culpa, a primeira coisa que nós devemos fazer é arrepender. Além de arrepender, a reação, esse arrependimento, esse sentimento de culpa deve gerar a confissão. Então, a partir desse momento, nós precisamos confessar a Deus esse pecado. Aquele arrependimento, diz o pensamento inspirado, que é produzido pela influência da graça divina sobre a mente, levará à confissão e ao abandono do pecado. Então, essa é a primeira reação, confissão e abandono do pecado. Aqui na pergunta B, fala o que aconteceu com os apóstolos na época do Pentecoste, quando eles tiveram a convicção do seu pecado, o que essa convicção produziu em cada um deles. Então aqui produziu arrependimento e eles ficaram assim, e agora o que nós vamos fazer? A partir desse momento nós vamos abandonar esse pecado. Então o Espírito Santo ele trabalha de tal forma que produz em nós a convicção, arrependimento e abandono do pecado. Pensamento inspirado aqui na pergunta B, fala que pela confissão e abandono do pecado, pela fervorosa oração e consagração de si mesmo a Deus, foi que os primeiros discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Com uma intensidade maior, a mesma obra deve ocorrer agora. Eu achei muito interessante porque aqui fala com uma intensidade maior. Ou seja, então nós precisamos fazer um check-up na nossa vida, ver onde nós estamos errando, onde nós estamos pecando continuamente, confessar esse nosso pecado, nos arrepender, essa convicção do erro vai produzir esse arrependimento e abandono do pecado. E a pergunta C desse tópico fala como podemos descrever o resultado da convicção que leva a uma mudança de vida. Então aqui fala que o texto de Atos 2,38, Pedro fala, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então essa a convicção do erro leva a uma mudança de vida, porque leva ao abandono, confissão, abandono e o recebimento do Espírito Santo. Aqui o texto inspirado fala, para que pudessem encontrar verdadeira paz, os israelitas precisavam ver e confessar o próprio pecado do qual eram culpados. E aí vem algo muito interessante para nós nos dias de hoje, que está lá no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 639, diz: a verdadeira confissão é sempre específica e reconhece pecados específicos. É por isso que é importante o que eu disse de fazer o check-up, confessar especificadamente a Deus esse pecado, seja ele do orgulho, seja ele do falar demais, seja ele do se ausentar de fazer algo por alguém, que também é pecado, seja ele
Um pecado contra você mesmo, se achar incapaz quando Deus te dota de dons, isso também é pecado. Existem muitas coisas que você sabe, você conhece a sua vida, você sabe onde você está errando. Se você não sabe, ore a Deus, Ele te dará a convicção daquilo, do que é certo, do que é errado, e você vai encontrar. E o texto continua dizendo assim, ó: esses pecados podem ser de tal natureza que só devam ser apresentados perante Deus. Então, existem pecados que só devem ser apresentados perante a Deus. Também podem ser erros que devem ser confessados a pessoas que forem prejudicados por eles, ou podem ser públicos. Nesse caso, devem ser divulgados perante a comunidade religiosa, mas toda a confissão deve ser definitiva e direta, reconhecendo os pecados do que você é culpado. Então, se você pecou contra alguém, vá até essa pessoa e fale o seu erro, peça perdão pelo seu erro. Agora, existem muitos outros erros que nós não devemos expressar para a comunidade religiosa, para os amigos, para ninguém. É nós e Deus. E nos arrependermos, abandonarmos, porque o Espírito Santo quer tomar conta do nosso ser. Deus quer derramá-lo sobre a nossa vida, porque nós temos uma obra grandiosa para fazer e nós precisamos estar prontos para esse momento. Continuaremos estudando sobre esse assunto nos próximos tópicos, então eu vejo você amanhã. Até lá!